Olá, meus alunos, boa noite. Vamos a mais um encontro nosso. Eu queria saudar a todos nessa época de pandemia, agradecer pela atenção de todos, pelo prestígio de vocês e quero informar que a nossa associação está cada dia mais conhecida, cuidando de pacientes em Salvador, em Aracaju e em outras localidades que solicitarem nossos serviços. Então aqui, mais uma vez, hoje eu vou falar para vocês do autocuidado. O autocuidado, na realidade, é o cuidado que devemos ter com nós mesmos. E muitas vezes esse autocuidado, agora nessa época de pandemia, é indispensável. Por quê? Porque o autocuidado parte das premissas de que cuidados de higiene, eles levam o ser humano a não adoecer, certo? Essa época agora nós estamos mais precavidos por conta dessa pandemia. Lavagem das mãos, uso do álcool gel, uso de máscaras, são medidas que devem ser usadas durante, não só com a pandemia, mas durante a vida toda. Agora a população recebeu esse baque para poder se alertar sobre as medidas de higiene. E essas medidas de higiene acho que vão permanecer no nosso contexto por muito tempo. Então, autocuidado, ele não se resume só a medidas de higiene. O autocuidado se resume a todos os cuidados que devemos ter com nós mesmos. Higiene, alimentação, ambiente que nós vivemos, cuidar do ambiente, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, entendeu? E diante disso, nós não iremos adoecer, nem iremos levar doenças para as pessoas que nos cercam. Portanto, vamos cultivar esses hábitos saudáveis para que a gente possa garantir o nosso autocuidado. Assim nós poderemos estar sadios para cuidar do outro. Nosso módulo, na página 7, fala do autocuidado, certo? E na página 8, ele vai falar de quem é o cuidador. O cuidador, ele pode ser um membro da família ou não, certo? Geralmente, o cuidador profissional, que hoje está crescendo cada dia mais no mercado, é aquela pessoa que se dedica a fazer esse curso de capacitação para se tornar um cuidador profissional. Mas familiares de pacientes que queiram também saber um pouco mais sobre o cuidado, sobre as medidas de higiene, sobre o autocuidado, poderão acessar o nosso material, o Guia Prático do Cuidador do Ministério da Saúde, imprimi-lo, que é gratuito, e ter um guia prático em casa. E também, qualquer dúvida, qualquer orientação, pode entrar em contato conosco pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, que iremos responder os questionamentos de vocês. Ultimamente, uma cuidadora me perguntou a respeito de uma paciente que estava usando sonda nasoenteral. Ela retirou a sonda. Aí o questionamento dela foi o seguinte: essa paciente poderá fazer uso de alimentação dada com a seringa, como se fosse na sonda? Vamos ter que avaliar questões como o risco de broncoaspiração. O que é o risco de broncoaspiração? Nós temos uma lâmina cartilaginosa chamada glote, e ela fecha o canal da respiração quando nós ingerimos água ou alimento. O que acontece com algumas pessoas idosas ou com alguma deficiência neurológica? Essa glote tende a não fechar, então a comida ou a água tende a ir para o pulmão, causando a broncoaspiração, que pode levar a uma pneumonia broncoaspirativa. Essa pneumonia
é resultado de germes, de bactérias que estão no ar, e elas com o alimento que é uma fonte nutricional muito rica, essas bactérias que estão ali no pulmão, elas começam a se multiplicar exageradamente, causando assim a pneumonia broncoaspirativa. Então temos que avaliar se o paciente engasga, se o paciente apresenta engasgo durante a alimentação, para poder liberar qualquer dieta por via oral. Se o paciente colocou uma sonda, é porque esse paciente não está podendo se alimentar por via oral. Provavelmente é pelo risco de broncoaspiração. Muito obrigado pela pergunta e podem perguntar qualquer coisa que a gente vai responder para vocês nas nossas aulas. Então, como eu estava falando, o cuidador ele pode ser um membro da família, uma pessoa que queira, que tenha condições de estar ali como cuidador, ou até mais de um membro, porque muitas vezes a missão de cuidar é muito árdua. Por conta disso, é necessário mais de uma pessoa para exercer o cuidado. Tem pacientes que necessitam do nosso cuidado por 24 horas. O cuidador profissional, ele assumiu isso como uma profissão. E o nosso amigo Igor Mendes, lá de Minas, ele está promovendo a mobilização nacional para a legalização da profissão de cuidador. Então é muito importante que vocês acessem o link da mobilização nacional para a legalização da profissão de cuidador, porque isso aí sendo legalizada a nossa profissão, nós iremos ter mais direitos, certo? Nós iremos ganhar mais mercado de trabalho. E é muito importante que a gente fique unido, porque a união faz a força. O cuidador ele poderá atuar em lares para idosos, asilos, nas residências, hospitais, clínicas, ou até mesmo em casas que acolhem o idoso só pelo dia, que são as casas de convivência diária para idosos. Os idosos vão passar o dia lá, tem atividades lúdico-recreativas, então o cuidador poderá atuar em todos esses ambientes. E viajar também, o cuidador que tiver disponibilidade para viajar, ele poderá viajar com seu cliente, né, para outro estado, até mesmo para outro país. Então é muito importante que a gente também tenha disponibilidade. Claro que quem tem família, não vai deixar sua família para poder viajar. É necessário que a gente também cuide da nossa família. Eu, no caso, vou a Salvador trabalhar, passo 15 dias lá e volto para ficar com minha família, certo? Porque a gente tem que cuidar também da nossa família para dar o exemplo. Então, vou falar a vocês também agora do item o cuidador e a pessoa cuidada. O que deve existir nessa relação? Primeiro, empatia, certo? Porque o cuidador ele deve transmitir segurança a seus pacientes. Ele deve dar esse apoio psicológico ao paciente. Quem quer ser cuidado por uma pessoa que não confia? Ninguém. A gente tem que ganhar dia a dia essa confiança do nosso cliente. E é muito importante a gente ganhar essa confiança, até mesmo para exercer um cuidado pleno, um cuidado de excelência junto aos nossos pacientes. Então, o cuidador e a pessoa cuidada devem ter essa relação mútua, ou seja, nós estamos cuidando de uma pessoa e essa pessoa vai retribuir muitas vezes com
a melhoria do cuidado dela. Ela vai melhorar a cada dia, a evolução do cuidado. Então é importante que essa confiança, é como se fosse um pai e um filho. O filho às vezes quer ir para o braço do pai e não quer ir para o braço de outra pessoa, porque o filho está ali confiando plenamente no pai ou na mãe. Então ele só quer ficar com aquelas pessoas. A mesma coisa são os idosos. Os idosos querem ficar com as pessoas que eles se sentem bem. Então é importante essa confiança em tudo, até mesmo para caminhar, para o idoso não ficar traumatizado com quando ele vai caminhar, o risco de queda. Se o idoso cai com o cuidador, ele já não vai ter tanta confiança. Uma queda para o idoso é um trauma terrível. Então deve ser evitado ao máximo o risco de queda, certo? O cuidador e a família. Vem outra parte. A família do paciente também tem que ter plena confiança neste cuidador, porque nós iremos cuidar do amor de alguém. Então, cuidando do amor de alguém, nós iremos cuidar do bem precioso desta família. Então, diante desse cuidado, nós temos que cuidar daquele idoso como se fosse uma joia, porque na realidade ele como se fosse não, ele é uma joia para aquela família. Então temos que cuidar dele com muito zelo e atenção. E nós, de certa forma, como cuidadores, passamos a fazer parte da rotina daquela família. Mas atenção, nós faremos parte da rotina daquela família no que diz respeito ao idoso. É muito importante que nós não adentremos assuntos da família, nós ficamos isolados. Isso é questão de ética. Que a gente ouve lá, a gente deixa lá naquela casa, não leva para outros lugares. Então, para essa relação do cuidador e a família ser plena, é necessário que a gente tenha respeito mútuo, para que a família também venha respeitar o profissional cuidador. Na página 11 fala sobre o cuidador, os cuidados que devemos ter com o cuidador. Cuidando do cuidador. O que é que o cuidador necessita fazer para que ele venha a ter saúde? Já falei do autocuidado. Mas além do autocuidado, temos que ter lazer, temos que praticar alguma atividade física, temos que fazer alguns exercícios que vocês vão ver também no módulo. Exercícios para poder iniciar a atividade laboral, para evitar problemas de coluna, certo? E outros traumas, principalmente da coluna, porque a gente vai ter que pegar as pessoas, os idosos, ter que conduzi-los. E se a gente pegar o idoso de mau jeito, sobrecarregar nossa coluna vertebral, nós poderemos ter sérios problemas de coluna e ficar incapacitados até para exercer a profissão. Então é necessário que vocês tenham uma alimentação saudável, tenham hábitos de higiene e façam exercícios físicos. Quem gosta de ler, leitura, bons filmes, lazer, higiene mental, certo? Para que a gente possa trabalhar plenamente, alegre e satisfeito junto àqueles pacientes que estão necessitando de nosso cuidado. E tem algumas dicas de exercício físico na página 12 para o cuidador, certo? E depois vai ter uma avaliação do estilo de vida, para ver se a gente é sedentário ou não. Quero que todos que estejam assistindo nossas aulas, se não quiser imprimir o módulo todo, basta imprimir essas páginas que tem o pentáculo, a página 14. Pode imprimir a página 14, a página 12 e a página 14, certo? 12, 13 e 14. Essas três páginas você vai ter o pentáculo. É bom que vocês façam em casa e tirem as dúvidas comigo. É um exercício que vocês irão responder um questionário com 0, 1, 2 ou 3, no qual vocês vão ver o que faz parte do seu estilo de vida plenamente. Vocês respondem 3, se vocês fizerem aquilo todo dia. Se faz de vez em quando, responde 2. Se faz uma vez na semana, responde 1. E se nunca faz,
responde, bota o 0. E depois desse questionário, vocês vão ter o pentáculo para vocês fazerem uma representação gráfica do estilo de vida de vocês, da sua família. E esse pentáculo vai ser colorido. Vocês podem fazer colorido para ficar bem representado graficamente o estilo de vida de vocês. Dentro desse pentáculo, depois vocês vão ter um parâmetro do que vocês precisam mudar na vida de vocês. Hábitos alimentares, higiene, lazer, atividades sociais, tudo isso vocês vão encontrar no pentáculo. Então, página 12, 13 e 14 vão ter as orientações básicas para vocês fazerem essa atividade. E é muito importante que vocês façam essa atividade e tirem as suas dúvidas aqui comigo. Muitos alunos se atrapalharam em sala de aula, mas espero que vocês prestem atenção com essa explicação minha que eu dei aqui. Responde o questionário 0, 1, 2 ou 3 e depois, a depender da resposta, se for 0 não pinta nada, se for 1 pinta apenas a parte menor, 2 pinta as duas partes, 3 pinta todo o braço do tentáculo correspondente àquele item que você respondeu. Boa sorte, espero que vocês façam essa atividade, certo? A gente hoje fica por aqui na página 14 e na próxima aula nós iremos partir da página 16. Muito obrigado a todos e uma boa noite.